Com a palavra, o vereador Cirlei Crespo. Senhor presidente, os demais colegas vereadores desta casa, a vereadora Lorena, o doutor Daniel presente nessa reunião, as demais pessoas nas galerias e os internautas, nossa boa noite, e a secretária, nossa boa noite. Juliano, eu acho que o projeto ele é de grande importância para o município. Haja vista que talvez há mais de 20 anos que Oliveira não tem projetos habitacionais. Se não me engano, o último que teve aqui foi na região do Elias Raimundo, e depois teve alguma distribuição de lote, mas nós não podemos chamar isso de projetos de fato habitacionais, construção de casas e moradias para atender a população de baixa renda. Tivemos talvez doações de lotes, até depois é uma das minhas perguntas, porque mais de 100 lotes lá hoje está sendo contestado pelo município para ser refazendo o novo cadastro. Talvez alguns daqueles proprietários vão até perder aquele lote. Essa é uma segunda pergunta. Mas com relação ao projeto, a gente vê ele com bons olhos, acha necessário a sua regulamentação, adequar a lei. Este vereador, com mais alguns, apresentamos uma emenda. A nossa emenda, o bojo da emenda, o principal critério da emenda é para que a gente convoque uma conferência municipal sobre habitação. E nessa conferência, os membros da sociedade civil que vai participar dentro do conselho foram eleitos dentro desta conferência. Pode parecer um pouco burocrático? Pode, mas no fundo não é. É chamar essa sociedade, chamar essas pessoas que poderão ser beneficiadas a participar da política pública da criação do fundo e da criação do projeto. Porque aí a gente constrói uma política de baixo para cima, e não imposta de cima para baixo. Então, chamando a sociedade a participar, nós teremos mais transparência, inclusive evitando, talvez, erros que pode ter acontecido, né, na questão da doação desses lotes, que hoje o município tem que estar fazendo aí, de novo, um recadastramento, um chamamento, para ver se aqueles moradores se adequam ou não para receber aqueles lotes, como está acontecendo lá no Elias Raimundo e no Nagre de Simão. Então, por isso que a gente propôs essa emenda. Queremos discutir essa emenda com a base do governo. Não sei qual que é a posição que a base governista tem com relação à emenda, mas o teor da emenda é isso. Através da conferência pública, vai ali ser os membros da sociedade civil que têm direito dentro do conselho ser eleito naquela conferência. E os membros que vai ser indicado pelo executivo pode participar da conferência através do decreto. A própria prefeitura, a prefeita, vai indicar os membros que compõem a sociedade. Só me permite. Pois não. Vereador, a emenda de Vossa Excelência já tem, precisando da cópia dela, já sentei com o advogado. E eu acho que a emenda merece sim a aprovação, entendeu? Dar mais força ao projeto, viu, Juliano? Dar mais força. Eu acho que a sociedade vem agregar muito, é um projeto importante. Pode ter certeza que, depender do meu voto, a emenda é favorável. É uma boa notícia. Eu acho que é isso, vereador. A gente construir diálogos e pontes para que a gente faça as políticas públicas acontecer na nossa cidade. Então, essa era só a nossa questão, entender e ajudar a melhorar o projeto. Porque nós carecemos hoje de políticas habitacionais em Oliveira. Aí é uma pergunta, se tem algum dado hoje de quantas famílias hoje precisavam, se encaixa nessa necessidade hoje de moradia? A Secretaria mais ou menos tem um cadastro atualizado, ou menos desatualizado hoje, para a gente ter um impacto disso? Boa noite, vereador. Tá, né? A questão da emenda, né? Eu acho que a participação popular ela é importante não só na política de habitação, mas qualquer política pública, né? Que a gente venha a discutir, como a gente teve 2 conferências, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no mês passado, e a Conferência Municipal da Assistência Social, no mês de agosto, né? Em que a gente realmente clama e chama a sociedade para participar, né, da construção das propostas, da política. Eu acho muito importante, acho de muita relevância. E o conselho, né, o conselho gestor, ele precisa
da sociedade civil e do governo para que a gente construa realmente o que for de interesse social, né, vereador? Em relação à pergunta que você me fez ao cadastro, a gente tem, dentro dos equipamentos socioassistenciais, a gente recebe essas pessoas e esse cadastro é feito e está, né, é atualizado. A gente tem mais de 500 famílias que hoje estão cadastradas nos CRAS, pagam aluguel, ou moram em casa cedida, ou moram junto com a família, né? Então, a gente tem uma demanda grande aí na política de habitação. Pois é, eu acredito que com a participação popular, Juliana, ele ganha até mais força, até na questão de uma emenda parlamentar. Um deputado vendo que o fundo tem visibilidade, tem apoio da sociedade, vereador Edson, fica muito mais fácil você convencer um deputado federal ou estadual, ou um senador, a colocar uma emenda ali, vendo que a coisa ali funciona com a participação da sociedade. Então, eu acredito que a gente não terá dificuldade de diálogo, pelo menos da minha parte, no momento a emenda sendo acatada, de ser aprovado o projeto. Aproveitando os lotes, Juliana, recentemente a Prefeitura fez um chamamento no Diário Oficial do Município, também nas redes sociais, chamando mais de 100 proprietários dos lotes ali do Elias Raimundo, dos Nagre Simão. Você poderia dar algum esclarecimento, o que aconteceu, se essas pessoas estão procurando assistência social, como está essa situação desses lotes, que foi feito esse chamamento, essa convocação, nem chamamento, essa convocação no Diário Oficial. Vereadora, essa ação ela envolve, né, outras áreas, né, o setor de patrimônio, o jurídico, a assistência social. Então, só para a gente contextualizar, a lei, né, que foi aprovada na época, em que esses lotes seriam repassados para essas famílias. Então, na época, né, não sei, não posso dizer como que aconteceu, porque eu não estava, mas foram cedidos os lotes. A lei, né, determinava que se em 5 anos o beneficiário não tivesse construído e não tivesse residindo, que o imóvel voltaria para o município, para que ele fosse novamente passado para outra família. Só que já se passaram muito mais do que isso, né, vereador? Então, numa ação conjunta, até porque a gente tem uma demanda enorme de pessoas, né, solicitando lotes, solicitando moradias, para a gente conhecer essas famílias. Esses lotes, as casas não foram construídas, vereador. Então, a gente realmente, o objetivo é o quê? É a gente conhecer essa família, ver se essa família tem interesse, tem condições ou não de construir, né? A gente está fazendo um atendimento individual de todas as pessoas, para que pessoas que hoje não se enquadrem mais, ou já tenham uma residência, ou já fizeram, né, um outro tipo de construção ou de ação, que esses lotes realmente eles irão para pessoas que estão aí no cadastro, aguardando, né, receber esse imóvel. Com relação a esses lotes, eles têm infraestrutura de água e esgoto? As famílias receberam eles já prontos para construir? Ou tem algum deles, ou a maioria, sem essa infraestrutura? Porque muitas vezes a família pode ter recebido o lote, mas sem a condição de água e esgoto, ela pode ter até desistido de iniciar a construção, porque naquela região ali a gente ainda carece, principalmente de questão de iluminação. Está sendo colocado já alguns postes lá em alguma região, mas parece que ainda não foi atingido 100%. Tem alguma posição sobre esse meu questionamento? Olha, em relação aos lotes que eles receberam para a questão da construção, né? Nós temos lá hoje mais ou menos 100 residências, né? As pessoas que estão lá, que construíram, elas têm acesso, né, à água, à luz, e, né, atualmente foi feita a pavimentação, igual você mesmo colocou a questão, né, de alguns postes, mas a gente está conversando, Cirlei, até para a pessoa, né, ter a oportunidade de atualizar o seu cadastro e, caso tenha interesse, realizar a sua construção, né? Ela não vai perder o lote dela, né, a não ser que realmente a pessoa
ou não queira, ou desista, como existem em algumas situações, mas justamente para a gente chamar, orientar e entender, né, o perfil dessas famílias, para que a gente possa buscar algumas ações para ajudar essas famílias. E além da publicação no Diário Oficial e nas redes sociais, o assistente social ou o jurídico da prefeitura também tem enviado alguma correspondência, tem tentado localizar essas pessoas, que a gente sabe que são pessoas, às vezes, de baixa renda, que às vezes não têm conhecimento das redes sociais ou não têm acesso ao diário, às vezes não está nem sendo, nem teve a informação que foi notificada. Sim, a gente fez, né, ação paralela, buscando essas famílias no cadastro único, encaminhando a relação para os CRAS fazendo essa busca, né, dessas famílias. Sim. Só me permite só uma colocação dentro dessa pergunta aí. E algumas pessoas também, alguns de má fé, venderam, pegaram o imóvel lá que já tinha ganhado, vendeu. Então, eu acho que está de parabéns fazer isso aí, Cirlei. É necessário fazer esse chamamento mesmo, rever essa situação das pessoas que ganharam lá, porque tem algumas pessoas que até adquiriram lote e hoje trocou, vendeu, enfim. Isso a lei não permite. Eu acho que tem que ser feito sim. Inclusive, sobre a questão de como está sendo comunicado, um amigo chegou a receber essa carta da assistência aqui, então a gente vê que está sendo notificado até com cartas aí. Eu acho que está sendo bem feito. Eu acho. O meu questionamento aqui com relação a isso não é nem contra o chamamento, nada. É simplesmente um fato que ocorreu, a gente está debatendo ele aqui, e mostrar que mesmo tendo a distribuição de lotes, há pessoas que talvez não estão se enquadrando. Por isso, da necessidade da participação popular, quanto mais a sociedade estiver desenvolvida, mais chance da política pública dar certo lá no futuro. O que mostrou que houve um erro, talvez possa ter havido um erro, que ainda não foi concluído, a gente não sabe se algum dessas pessoas não terá direito mais ao lote ou não. Mas se já teve esse chamamento, pode ter ficado alguma falha lá no início da execução da política pública. Mas fica a questão maior, vereador, realmente é a não construção, né? Porque já se passaram 15, 16 anos, às vezes, de pessoas que receberam, e os 5 anos para a construção já passaram, né? A pessoa não construiu, a gente tem que saber o motivo, né? Não é no sentido de penalizar, mas sim de orientar e ajudar, né? No sentido de hoje vai construir, como que vai ser, a gente está dando um prazo para que essas famílias construam, tá? Então, tudo isso está sendo conversado de forma muito particularizada com cada família. Isso é uma preocupação, Juliana, porque a pessoa recebeu, a família é muito carente, ela não tem nem condição de comprar o material. Verdade. Então, quando for fazer ter projeto, não vou dizer 100% das casas não, mas alguns projetos, às vezes em sistema de mutirão, ou tentar conseguir que essas pessoas entrassem em algum financiamento Sim. que existisse desses programas habitacionais, ou do governo federal. O governo do Estado hoje é menos, porque a Coab, o atual governo queria até extinguir a Coab, mas tentar ajudar essas pessoas a pelo menos dar um pontapé, porque às vezes são pessoas das mais necessitadas, que uma construção hoje, com os preços que estão, mesmo ela recebendo o lote, ela não tem condição, às vezes, nem de iniciar. Exatamente. Então, pelo menos para uma parcela da população, ter também essa preocupação no momento que for executar a política por pública. isso, toda essa preocupação, tá? Do atendimento, da orientação, né? Do prazo para a construção, tudo isso está sendo muito cuidadosamente olhado. Agora, uma outra pergunta aqui, Juliana, não é relacionada à área habitacional, mas é relacionada à sua pasta, se você tiver os dados. O governo mineiro começou a pagar hoje o auxílio emergencial mineiro para as famílias, dia 14 na realidade, né, para as famílias do CAD único. Você tem informação de quantas famílias em Oliveira vai se adequar a receber? Porque parece que há famílias que têm R$ 89,00 de renda, né? Em Cláudio, me parece mais ou menos em torno de 500 famílias. Você tem mais ou menos um número aproximado em Oliveira, quantas teriam esse direito desse auxílio emergencial do governo mineiro? Vereador, a gente até fez uma publicação hoje, né, chamando as famílias aí que têm perfil para receberem o auxílio, o Força Família.
O Estado ele buscou o cadastro único para famílias de extrema pobreza, de até R$ 89, né? Que estavam inscritas no cadastro único, utilizando a base de agora, se não me engano, 22 de maio, certo? A relação de famílias, o número correto eu não consigo te informar, mas eu prometo que te dou um retorno, tá? Em relação ao número de famílias de forma correta. E só finalizando, Juliana, semana passada esta casa aprovou aqui um requerimento da vereadora Lorena, com a parabenizo, sobre a dignidade menstrual, mandando para a prefeita para que ela crie a lei aqui no município. Eu acho de extrema importância, eu acho que ela tem que estar vinculada mais, eu não li o anteprojeto, mas eu acho que ela tem que estar mais ligada à Secretaria de Assistência Social do que até a Educação, porque para englobar mais pessoas. Então, leve essa preocupação nossa à prefeita Cristine, se ela puder enviar o projeto de lei a esta casa para regulamentar esse projeto a nível municipal. Eu acho que o custo é muito baixo, não aperta o orçamento para o ano que vem. E eu tenho certeza desse parlamentar aqui terá total apoio se a prefeita assim achar interessante aprovar esse projeto para trazer mais dignidade aí às mulheres de baixa renda, que era uma coisa escondida, com a pandemia agora ficou em evidência e que precisa ser olhado aí com carinho como uma política pública. Eu tenho que agradecer, secretária, pelos esclarecimentos. Da minha parte, presidente, era isso que eu tinha a falar aqui por hora. Obrigado. Passar a palavra ao vereador Silei. Juliana, foi interessante sua fala com relação à segurança alimentar. Teve também vindo no Diário do Município que a Secretaria fez um chamamento, né, do PA, do Programa de Alimentação da Agricultura Familiar, junto com a associação lá se não me engano, do Calafate, para ajudar as entidades e também, não sei se é os CRAS. Desses recursos também é passado para as famílias carentes? Então, na verdade, o programa de aquisição de alimentos na modalidade de doação simultânea, que chama, a gente encaminha a proposta, né, através do sistema eletrônico da Conab. Então, a gente chamou a associação, a gente montou o projeto e esse projeto foi encaminhado. Como que funciona? A cooperativa fornece, né, a gente faz o repasse para as famílias em situação de vulnerabilidade, acompanhada pelos equipamentos socioassistenciais, né? Então, a gente aguarda realmente ser habilitado, selecionado e vir o recurso, né? É isso que a gente espera. E o banco de alimentos, Juliana? Você tem alguma informação sobre como que funciona? Então, na verdade, vereador, a gente está tentando reestruturar a segurança alimentar no município, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é ter um local fixo, né? Um local físico e fixo para que ali tenha estrutura, para que ali tenha os equipamentos, né? A gente já está construindo as parcerias, mas a gente precisa desse local fixo, precisa do profissional, né? Então, a gente está nessa fase agora de reestruturação, reforma, né, de equipe, mas mesmo assim, com essa parceria que a gente já buscou, a gente já distribuiu mais de 700 kits de verdura, né, nos últimos 2 meses. Então, é muito bacana, é bem produtivo. Vereador Silei, só me permite uma partezinha? Vereador Silei, hoje à tarde e pela manhã eu tive uma reunião com a secretária de Meio Ambiente sobre um projeto a qual eu já tenho até o estagiário aqui da Câmara montando o projeto para mim, a questão do pequeno produtor e da agricultura familiar. Tem um trator, como nós já havíamos dito aqui, que esse trator ele é exclusivo para o projeto dos pequenos produtores e agricultura familiar. A pergunta do senhor foi interessante. E no decorrer dessa reunião hoje à tarde, foi já quase firmado, eu também conversei com o pessoal da Emater, o senhor Evandro, para ver o que a Emater poderia entrar nesse projeto, na distribuição de sementes, enfim. Nós estamos quase já, e eu creio que em breve,
ou será por decreto, que a prefeita tem a autonomia de decretar, porque já existe na lei orgânica, o artigo, acho que 202, que fala do incentivo à agricultura, à política rural. Mas é importante essa colocação do senhor e eu vou contar com Vossa Excelência também, quero até conversar com Vossa Excelência também, discutir esse projeto antes de eu apresentar, para Vossa Excelência, que o senhor também já é do meio, a gente poder aí fazer um projeto bacana e vir a essa casa. Não, com certeza, vereador. Eu acho que a questão da distribuição da alimentação é muito importante quando vem a cesta básica. Mas, no segundo momento, a gente tem que olhar também para a segurança alimentar. Isso. Porque só a cesta básica, ela supre a fome, mas não tem os nutrientes necessários para uma pessoa. Então, o fornecimento de legumes, verduras, ela vem complementar, trazendo até mais saúde para as pessoas que ali precisam. Inclusive, tem um projeto votado deste vereador nesta casa, que já é lei, da gente tentar incentivar as hortas comunitárias no município. Nós temos muitos lotes vagos de proprietários particulares e poderia ser feito o empréstimo desses lotes para implantação de pequenas hortas comunitárias que, no nosso ver, não traria prejuízo à agricultura familiar, porque essas famílias são pessoas que às vezes estão desempregadas, que ali, enquanto elas não se alocam no mercado de trabalho, elas poderiam estar produzindo e melhorando a sua questão alimentar. Esse projeto de lei, Juliana, votado aqui, esse ano nós estamos num momento de pandemia, complicado, mas para o próximo ano, a Secretaria da Agricultura, junto com a Secretaria de Assistência Social e talvez outras secretarias, tentar começar pequenos projetos de hortas comunitárias, também nesses bairros mais carentes. Nós estaríamos evitando que esses lotes ficam sujos, acumulando ali sujeira, através de empréstimo, é claro que tudo concedido pelo proprietário, ele teria que firmar uma cessão de uso ali por um período, para poder usar, sem ele perder a posse do imóvel, então tudo muito regulamentado, e trazer mais benefícios aí à comunidade. É um projeto que, se quiser ser tocado para frente, no nosso entendimento, ele traria sucesso, somente em alguns bairros mais carentes. Uma outra, só finalizando, Juliana, relacionado também com a sua secretaria, o Beija-Flor em Oliveira está tentando implantar um projeto para as crianças e adolescentes. Projeto bastante interessante, até a presidente do Conselho do Fundo da Criança e do Adolescente do FIA esteve nesta casa. Então, fica aqui o pedido desse vereador, para que, se houver alguma demanda lá do Beija-Flor, que a assistência social pudesse acolher esse projeto também, às vezes alocando mais algum projeto de recurso, ou ajudando eles a participar lá do processo de seleção do FIA, porque é de grande importância dar uma ocupação para os nossos jovens ali com oficinas, ensinamentos, para que a gente tente evitar que essas crianças, que essa juventude nossa, fique desocupadas e acabando indo para caminhos estranhos que a gente não quer. Então, essas são umas considerações que eu queria fazer. Obrigado, presidente. Vereador, só colocando a questão da segurança alimentar, realmente a intenção é que ela seja reestruturada, fortalecida e ampliada. A conversa começou justamente com a Secretaria de Meio Ambiente em relação aos agricultores familiares e em relação à destinação dessas hortaliças, dessas frutas ou verduras como complementação alimentar para as famílias que a gente acompanha. Então, assim, a prefeita pediu muito nosso empenho e a gente está aí para buscar essa parceria, que a gente possa realmente destinar esses alimentos para as famílias que necessitam. Em relação à questão do Beija-Flor, o que acontece? A entidade é uma entidade ligada à área de saúde. Então, o cadastro dela é no Conselho Municipal de Saúde, e ela, a partir do momento que ela vai pleitear um projeto social, um projeto de prevenção, ela precisa inscrever esse projeto no Conselho, para que o Conselho Municipal de Assistência Social possa dar o parecer. E em relação ao FIA,
como o FIA, né, tem aí o seu conselho, que é responsável pela aplicação desses recursos. Então, a forma que o conselho vai destinar, o edital que vai ser publicado em relação, né, ao recurso que eles têm em conta, qual o objetivo, aí cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, tá bom? Acompanhe o trabalho do vereador Cirlei Clécio em www.cirleiclécio.com.br e também nas suas redes sociais.